Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Luciana de Lima e, juntamente com o professor Robson Loureiro, a gente vai estar trabalhando a disciplina Tecnodocência EAD agora em 2020.2. O que a gente vai mostrar nesse vídeo, portanto, é a ementa da disciplina. Quais são os objetivos que a gente pretende trabalhar? O primeiro deles é compreender a definição de tecnodocência no seu viés teórico, político e prático, como uma integração entre docência e tecnologia digital. Ou seja, vocês precisam compreender primeiramente o que se trata tecnodocência. Depois, identificar os elementos que compõem essa tecnodocência. Um deles é a interdisciplinaridade, é um dos pilares da tecnodocência. Por isso, é importante identificar a importância da interdisciplinaridade nesse contexto. Depois, refletir sobre os aspectos políticos da prática docente, que é um outro pilar da tecnodocência. E, por fim, compreender a relação da teoria da aprendizagem significativa com a proposta da tecnodocência. No finalzinho da disciplina, a gente vai ter, então, uma parte prática, que é justamente o desenvolvimento de entrevistas com professores da educação básica, a partir desses preceitos que vocês vão estar estudando na disciplina. Então, quais são os conteúdos que nós vamos trabalhar? Primeiro, o conceito e a definição de tecnodocência. Depois, o conceito e a definição de interdisciplinaridade e de que forma elas podem ser aplicadas no contexto da prática docente. O conceito e a definição de políticas na prática docente e o conceito e definição da teoria da aprendizagem significativa. Então, são esses 4 conteúdos que vão ser abordados na disciplina. Esse material aqui é muito importante, seria interessante se vocês tirassem uma foto, porque vocês podem guardar na agenda de vocês essas datas de início e de término de cada atividade. Então, aqui no começo, vamos estar trabalhando a partir do dia 30 de novembro, né, com um período de ambientação de vocês. Vocês vão estar assistindo esse vídeo e vão estar respondendo a um quiz da ementa que vai valer ponto para vocês, tá certo? Como a atividade começa no dia 30 do 11, que é uma segunda-feira, ela vai se encerrar no dia 3 do 12, que é uma quinta-feira. Então, a gente sempre trabalha assim. Inicia as atividades numa segunda, e finaliza as atividades numa quinta-feira, para que a sexta-feira fique livre para nós, professores, observarmos os trabalhos de vocês e devolvermos, né, feedbacks e notas que vocês vão compondo no decorrer da disciplina. Posteriormente, nós temos aí, de 2 em 2 semanas, a gente trabalhando com os conceitos teóricos. Então, a gente tem 2 semanas para tecnodocência, 2 semanas para interdisciplinaridade, 2 semanas para políticas e 2 semanas para aprendizagem significativa. Vocês vão ver que a gente vai ter aqui alguns saltos, porque bem entre um espaço e outro da tecnodocência, a gente vai ter o recesso de Natal e Ano Novo. Então, fiquem atentos que a gente vai estar trabalhando a tecnodocência do dia 14 ao dia 17, a gente vai dar uma pausa e depois a gente retorna trabalhando de 4 de janeiro a 7 de janeiro de 2021, tá bom? Outro salto importante é o do carnaval. Também aqui, ó, a gente vai estar trabalhando com a aprendizagem significativa do dia 8 de fevereiro ao dia 11 de fevereiro, para a gente retomar na outra semana, que é a semana que finaliza o carnaval, com a última atividade sobre aprendizagem significativa, que em 2 dias dá para vocês resolverem. E aí a gente vem para a parte prática da disciplina. Então, a gente vai estar trabalhando primeiro com o roteiro da entrevista com o professor. Vocês vão ter 2 semanas para poder aplicar essa entrevista, né, com esse professor que vocês vão escolher. E vocês vão ter 1 semana para entregar, né, a transcrição dessa entrevista. E, por fim, a gente vai discutir sobre os resultados que vocês obtiveram utilizando o nosso espaço no WhatsApp, tá certo? Então, por isso, a gente precisa do telefone de WhatsApp de vocês, que vai ser requerido aqui no questionário de sondagem, tá certo? Então, a gente começa essas atividades práticas no dia 22 de fevereiro e vai estar encerrando no dia 25 de março, para o grande finale da disciplina, que vai acontecer na semana do dia 29 ao dia 31 de março, com a aplicação do questionário de autoavaliação. Eu queria dar um destaque aqui, tanto para o questionário de autoavaliação quanto para o questionário de sondagem.
Esses questionários, apesar deles valerem nota, eles não estão sendo contabilizados, não estão sendo contabilizadas as respostas como certas ou erradas. Então é importante que vocês, quando preencherem esse questionário, preencham livremente, sem a preocupação de estar com respostas corretas, porque não é o nosso intuito, com exceção das outras atividades que nós estamos chamando de quiz, tá certo? Os quizzes, sim, a gente procura pelas respostas certas e erradas, mas os questionários de sondagem, de autoavaliação, não. Eles são questionários livres e quanto mais você responder sobre aquilo que você entende e não copiar e colar da internet, para nós é mais interessante. A AF está prevista, portanto, para o dia 12 de abril. Então, guardem esse calendário bem direitinho, muito embora, né, o ambiente que a gente vai estar utilizando traga lembretes para vocês de vez em quando, mas é bom vocês terem esse contexto geral. Em termos de avaliação, né, vocês vão, então, estar trabalhando com 10 atividades. E a gente não faz uma média das atividades como geralmente se faz com prova. A gente faz um somatório das atividades que vocês desenvolvem na disciplina. Como são 10 atividades, cada atividade vai valer um ponto, tá certo? Até a última. Portanto, 10 atividades, cada uma valendo um ponto, 10 pontos. Nós vamos ter aqui, ó, o questionário da ementa, que é um quiz, tá? Apesar de estar com preenchimento de formulário, mas ele é um quiz. O questionário de sondagem, aí sim, é um preenchimento de formulário sem ser no formato de quiz. A gente vai ter outros 4 quizzes na sequência. Sobre conceitos de tecnodocência, sobre interdisciplinaridade, sobre políticas na prática docente, sobre aprendizagem significativa. Eu queria só ressaltar que da interdisciplinaridade e da aprendizagem significativa, nós vamos ter 2 quizzes na realidade, né? Então eu falei 4, mas na realidade são ao todo 6 quizzes teóricos, tá bom? Vocês vão ter ainda a elaboração de um roteiro no arquivo doc. Vocês vão transcrever, né, a entrevista em um relatório que também vai ser um arquivo doc. E a discussão ela vai acontecer no espaço do WhatsApp, tá certo? E a gente pede que a discussão seja por escrito, tá bom? No fim, vocês vão ter o preenchimento de um formulário, que é o questionário de autoavaliação, que é aquele que você pode responder livremente, tá certo? Então, ao todo, 10 atividades que contabilizam, então, um ponto cada uma, 10 pontos no total. Em termos de frequência, a disciplina ela tem 64 horas aula. E você, como estudante da UFC, tem direito a 75% de presença e, portanto, a 25% de falta em qualquer disciplina. Quando a gente trabalha à distância, né, nós computamos a frequência por meio da quantidade de atividades que a gente proporciona na disciplina. Então, cada atividade que a gente está colocando à disposição de vocês, elas equivalem a 6 presenças ou 6 faltas. Isso significa que você pode faltar, no máximo, em 2 atividades. Porque se você faltar em 3 atividades, você vai estar reprovado por falta. Uma vez que 3 vezes 6 é 18 e supera, né, o máximo de faltas que você pode ter numa disciplina de 64 horas, que são 16 faltas. As aulas acontecem totalmente, no formato totalmente virtual, tá certo? E nós vamos trabalhar com o Google Classroom. E ele vai estar com esse formato aqui, com essa cor meio lilás, meio vinho, tá certo? Mas com o nome Tecnodocência EAD 2020.2. Pelo SIGA, a gente vai encaminhar para vocês o código da disciplina e aí vocês podem entrar livremente, né, através desse código. É muito fácil, muito simples, tá certo? E depois, quando a gente estiver no início da disciplina, a gente repassa essas informações para vocês pelo SIGA. Mas a gente vai estar se comunicando também pelo WhatsApp, por isso, lá no questionário de sondagem, é importante que vocês informem o WhatsApp de vocês da maneira mais adequada possível, para que a gente possa criar esse grupo Tecnodocência AD e a gente se comunique mais rapidamente, mais facilmente, tá certo? É bom que vocês conheçam que nós temos um espaço, aliás, vários espaços virtuais. Um deles é o nosso site. Nesse site, vocês podem ter acesso a todas as nossas redes sociais,
A tecnodocência a partir do prisma do ensino, vocês fazem parte dela, porque estão fazendo a disciplina Tecnodocência EAD, mas a tecnodocência ela tem uma definição, é um conceito, portanto, a gente trabalha com pesquisa e extensão, e eu diria que esse espaço bem aqui, ó, nesse link da tecnodocência, é bem interessante vocês conhecerem, porque conta a história da tecnodocência desde 2013, quando nós nascemos. Aqui está o nosso blog, é o blog da Tecnodocência, bastante interessante porque traz vários recursos digitais para a área das licenciaturas e vocês podem ter acesso a vários materiais, porque o blog ele é alimentado semanalmente por dos nossos bolsistas e vale a pena conferir porque geralmente tem aplicativos mais atualizados. Esse espaço aqui é um espaço que vocês vão frequentar bastante, que é o nosso YouTube, o nosso canal, por conta dos vídeos que nós estamos depositando para vocês. Lá também tem outras informações, né, de variados assuntos, então vocês fiquem à vontade para visitar. E a nossa fanpage no Facebook, assim como também o nosso espaço no Instagram. Então, todas as novidades da tecnodocência, novidades tecnológicas vinculadas a esse tema, né, educação, docência, ensino, aprendizagem, a gente está colocando nesses espaços. Esses slides aqui, esse slide aqui eu deixei justamente com o endereço para vocês, tá bom? Tem o endereço do site, tem o endereço do Facebook, tem o endereço do YouTube, do blog, mas é muito importante que vocês conheçam o nosso endereço do Gmail, tecnodocência.lab@gmail.com. Se vocês precisarem de algo mais específico, vocês podem entrar por meio desse e-mail e entrar em contato com a gente. Bom, lembrando que a primeira atividade pontuada que vocês vão realizar é o questionário da ementa, tá certo? Então, são perguntas no estilo quiz, só com informações da disciplina, que são essas que eu estou repassando para vocês aqui por meio desse vídeo. Ele é um questionário avaliativo, vale 1 ponto na nota da disciplina e ele precisa ser preenchido até o dia 3/12 de 2020, tá bom? Então, fiquem atentos quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, vão lá, olhem, dêem uma olhadinha no questionário. Qualquer dúvida vocês podem tirar com a gente, tá certo? Pelo SIGA mesmo, pelo e-mail tecnodocência.lab@gmail.com. Se não tiver dúvida, responde que tá tudo certo. Então, só lembrando, o nosso site tecnodocência.virtual.ufc.br, o nosso e-mail tecnodocência.lab@gmail.com. Eu espero que essa disciplina seja muito útil para vocês, que nós possamos aprender muito, né, uns com os outros, né, nós professores com os alunos e vice-versa, e que sejam todos muito bem-vindos, né, nesse momento de início do semestre de 2020.2. A gente se vê.